vem um exército, todos os homens enfermos são curados, e a glória de Deus encherá a terra. Salvador, Redentor, Criador, tu é o meu Senhor. Salvador, Redentor, Criador, tu é o meu Senhor. Rasga o céu, Senhor, desça com teu poder, cantaremos, tu és o Rei, tu és o Rei. A cura em ti, a alegria em ti, cantaremos, tu és o Rei, tu és o Rei. Montanhas se movem, mãos levantadas em adoração, junto com os anjos, cantamos santo. E vem um exército, todos os homens enfermos são curados, e a glória de Deus encherá a terra. Salvador, Redentor, Criador, tu é o meu Senhor. Salvador, Redentor, Criador, tu é o meu Senhor. Rasgue o céu, Senhor, desça com teu poder, cantaremos, tu és o Rei, tu és o Rei. A cura em ti, a alegria em ti, cantaremos, tu és o Rei, tu és o Rei. O inimigo foi derrotado, está debaixo dos nossos pés. Cantaremos, gritaremos bem alto, reina, reina, Senhor. O inimigo foi derrotado, está debaixo dos nossos pés. Cantaremos, gritaremos bem alto, reina, reina, Senhor. Rasgue o céu, Senhor, desça com teu poder, cantaremos, tu és o Rei, tu és o Rei. A cura em ti, a alegria em ti, cantaremos, tu és o Rei, tu és o Rei. Tu és o Rei. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. É maravilhoso estarmos aqui mais uma noite, revisitando as Escrituras, né? E tentando entender o que o Senhor tem reservado, né? Tem reservado para mim, para você, mas para toda a humanidade, né? A tribulação, o estudo dos fins dos tempos é isso, né? O que Deus reserva para a humanidade, né? Então, a gente vai seguir mais falar sobre a tribulação, a parte 2, né? Tem outras partes ainda, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar orando, pedindo que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ilumine, porque é um assunto que, enfim, rende muita curiosidade, um assunto difícil, né? Então que a gente possa ter a iluminação do Espírito Santo aqui conosco, né? Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus. Deus, abençoa ricamente, Senhor Jesus, essa nossa reunião, esse nosso momento, Senhor Jesus, que estamos aqui para entender as Tuas Escrituras, Senhor, para entender os Teus propósitos, para entender o Teu plano conosco, Deus.
Pai Celestial, abençoa-nos ricamente, Deus, com o Teu Espírito Santo, Jesus, para que possamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus eu agradeço. É isso aí. Então vamos lá. Mais um pouquinho aí de tribulação. A gente, retomando aí um pouquinho do vídeo anterior, nós vimos que a tribulação, que é aquele período de 7 anos, né? Vamos dizer que é um período de 7 anos em que ocorrerá uma violência muito grande, né? Terá uma violência, uma mortandade muito grande, justamente para executar as promessas de Deus, né? E essas promessas de Deus quais seriam, né? Resgate do povo de Israel e também Jesus retomar o controle da terra, né? E esse tempo de tribulação, ele tem vários fatores que se acumulam, eles se acumulam como uma, vamos dizer, é como uma gravidez, né? Que a coisa vai tomando uma proporção e aí no final vem aquelas contrações que vão sendo avolumadas, né? Então a tribulação é isso, é um momento vamos dizer, como se fosse uma contração de gravidez ali, aquela coisa que só vai piorando, né? E só melhora quando Jesus volta, né? Quando nasce, né? Finalmente o bebezinho da criança, né? Então, os fatores que culminam, né? Que propiciam, né? Esse tempo de tribulação que Deus preparou, né? Para dar cabo das suas promessas, né? Como eu falei, isso é uma coisa cumulativa. A maldade de Satanás, né? A maldade de Satanás, ela está vindo, ela já está desde da queda da criação do homem, em que o Senhor estabeleceu, falou, vai ter inimizade entre a semente de Satanás e a semente da mulher, né? Quer dizer, então, Satanás é um inimigo do homem, né? Então, o Satanás, isso aí só vai piorar. É um tempo em que a maldade de Satanás vai piorar, agravado, né? Porque o Espírito Santo já não estará aqui na igreja, né? A igreja, ela terá sido arrebatada, né? E aí o Espírito Santo vai com a igreja. Claro que o Espírito Santo terá alguma atuação, sim, no tempo de tribulação, mas é como era no Antigo Testamento, uma coisa pontual, uma coisa direcionada, né? Não, vamos dizer, espalhada dentro da igreja, né? Então, a maldade de Satanás vai encontrar um caminho ainda mais favorável nesse tempo de tribulação, né? A ira de Deus vai ser revelada, né? A ira de Deus vai ser revelada, né? Porque o Senhor, ele vem trabalhando com paciência, ele vem trabalhando com o tempo da graça, né? Pacificamente, nós temos a obrigação de espalhar o Evangelho, de convencer as pessoas de que há um Deus, há um plano de Deus para a vida de cada um, né? Isso tudo pacificamente, né? Tem que ser pacífico, né? Então, só que esse tempo, o tempo da graça, ele vai se findar, vai entrar o tempo da misericórdia, o tempo da paciência de Deus vai se findar, vai entrar o tempo da justiça. E esse tempo de tribulação é conhecido como o tempo da justiça de Deus, né? Então eu falei da maldade de Satanás, da ira de Deus, tem a maldade do homem, né? Tem a maldade do homem que também vai se avolumar, porque, enfim, pessoas que estão... quem ficar aqui no arrebatamento vai piorar a maldade, né? Vai se acumular, né? A concentração de maldade vai estar maior, né? De pessoas, né? Que tem a maldade dentro deles estarão mais concentrado, né? E aí eu quero citar mais 2 fatores novos que contribuem, né, para que Deus execute esse tempo de justiça de forma tão severa.
tá? Porque toda essa severidade é uma permissão de Deus, mas não foi Deus que criou as condições, né? As condições, elas estão, já falei, maldade, a desobediência do povo de Israel de não aceitar Jesus, né? Não desobedecer os mandamentos de Deus, e quando teve a oportunidade de aceitar Jesus, crucificou Jesus, né? Vou citar mais dois fatores, né? Dois fatores que contribuem, né, para que esse tempo de tribulação seja executado, que a igreja nos últimos dias, ela perde a sua vitalidade, né? Isso é uma coisa que é bíblico, nós vamos acompanhar, nós vamos ver aqui. Então a igreja, vamos dizer, do final dos tempos, né, é uma igreja que está sem vitalidade, né? Os crentes em Cristo estão acomodados, estão enfraquecidos e não estão conseguindo espalhar o evangelho com o mesmo vigor de outros tempos, né? Então a igreja dos últimos tempos é uma igreja, vamos dizer, sem vitalidade, né? E nós vamos ver lá em Apocalipse 3, né? O apóstolo João, ele traz a profecia das 7 igrejas, né? É a revelação de Jesus para o apóstolo João sobre 7 igrejas que existiam na época. Essas igrejas existiam lá no templo, lá na Ásia Menor, né? Só que a linguagem profética tem esse conceito, né, de você falar para uma situação real, mas também apontando uma situação futura. Então, esta carta, essas 7 cartas que o apóstolo João escreveu para as igrejas daquela época, né, falavam de uma igreja daquele tempo, para uma igreja daquele tempo, com aqueles problemas e com aquelas virtudes que tinham na igreja daquele tempo. Mas a palavra profética aponta também para eventos futuros. A linguagem profética tem esse mistério, né? Então nós vamos ler que as duas últimas cartas, a 6ª carta e a 7ª carta, elas falam que, olha, Jesus está às portas. Então a gente entende que essas duas igrejas é a característica principal da igreja dos últimos tempos, né? Não vou dizer que todas são desse jeito, né? Mas a característica principal da igreja aqui na Terra estão descritas na 6ª carta e na 7ª carta, tá? Então nós vamos ler lá, Apocalipse 3, nós vamos ver na 6ª carta, versículo 7. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, hein? O apóstolo João recebendo a profecia diretamente de Jesus. E ao anjo da igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos no 9. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Olha no versículo 10, como Deus está falando que ele vai vir tentar. Esse é o tempo da justiça de Deus. E ele falou aqui, ó, vou te guardar da hora da tentação. Aqui é uma menção ao arrebatamento. Tipo, a igreja dos últimos tempos, ela vai ser guardada, ela vai ser arrebatada deste tempo em que Deus vai tentar. Olha no 11, olha porque esse versículo fala da igreja lá de Filadélfia, mas fala da igreja dos últimos dias. Versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Olha só, Jesus falando, eu estou às portas, né? Eu venho sem demora, eu venho sem demora. Então, essa é uma igreja, é uma característica da igreja dos últimos tempos. Essa é uma igreja elogiosa. Você vê que Jesus, ele é elogioso. Então, tem igreja fiel nos últimos tempos, né? Tem igreja fiel. Mas, olha no versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está elogiando, mas também está dizendo, olha, tendo pouca força. Quer dizer, é uma igreja fiel, porém, está enfraquecida. A fidelidade da igreja não está produzindo uma força grande de convencimento, vamos dizer, de transformação do mundo. Infelizmente, a igreja é elogiosa. Se você guardaste a minha, no 10, guardaste a palavra da minha paciência. Ou seja, é uma igreja fiel, porém, está com pouca força. Então, por isso que eu vou falar da outra igreja, né? Então, a igreja de Filadélfia, dos últimos tempos, fiel, mas tem pouca força. Sétima carta da igreja de Laodiceia, né? É outra igreja cujo foi falada para a igreja da época, mas que tem um reflexo até hoje, né? Que é a característica da igreja dos últimos tempos. Vamos lá, Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras, que nem és nem frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha a prova de que essa é a igreja dos últimos tempos. No 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Olha só a característica dessa igreja, que está junto com a outra ali. A fiel, porém, sem força. Essa aqui, ela é rica. Ela fala, rico sou e estou enriquecido. Só que é uma igreja que ela é morna, é uma igreja acomodada. É uma igreja acomodada. Então, a característica da igreja do final dos tempos, ela está resumida. Vamos dizer, estou generalizando, não são todas assim, é uma coisa assim mais genérica. Não é 100%, tá? Mas o espírito, o alcance da igreja dos últimos tempos está dito aqui. A fiel tem pouca força. E a que tem muita força, que é rica, né? Que tem condição de colocar ali, de fazer cruzada, de colocar, e põe gente, põe missionário, e funda igreja, e abre e tal, e não sei o quê, acomodada. Não é nem frio e nem quente. Então, essa é a característica. Essa é uma das características que faz com que Deus fala, não, precisa dar um tempo. Acabou o tempo da paciência. Acabou o tempo da paciência. A minha palavra não tá penetrando ali a alma humana, né? Então, essa é um dos fatores que contribuem para que Deus ele encerre o fim dos tempos e acabe
o sofrimento humano. Então eu falei da igreja perdendo vitalidade, né? Estou falando aqui também que as nações estão fechando as portas. Estão fechando as portas, né? Quer dizer, a igreja que tem, que está fiel e consegue mandar missionário, mandar gente para países que tem pouca penetração, que tem pouco cristão, está sendo fechadas as portas. Quer dizer, os governantes desses países, porque as pessoas recebem o evangelho bem. As pessoas recebem. Quando vai um missionário ali, as pessoas recebem. Porém, os governantes estão fazendo oposição. Satanás, é claro, tem oposição também. Quando movimenta pessoas para perseguição. Mas, no geral, quando um missionário vai pregar a palavra de Deus, ele fala da palavra genuína. Ele consegue espalhar. Porém, os governantes, muitos governantes estão bloqueando esse acesso, né? O maior exemplo deles hoje é a China. A China, ela só permite igreja que esteja vinculada ao governo. Quer dizer, eu não posso pegar essa palavra aqui e falar abertamente. Eu tenho que ser homologado pelo governo para saber se eu não estou falando alguma coisa contrária ao que o partido chinês está falando. Isso eu estou falando da China, mas na Índia está acontecendo, em outros países populosos. Então, as nações estão evitando que a palavra de Deus seja espalhada, né? Então, isso contribui para que Deus dê um fim nos tempos, né? E outra coisa também que contribui muito é a violência. A violência. A violência, conforme foi predito lá pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, né? Vamos ler 2 Timóteo. A violência na face da terra. E nós vamos falar aqui que a violência na face da terra inteira. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastaste. Olha só o quadro em que o apóstolo Paulo pinta nos últimos dias ao apóstolo Timóteo, né? As pessoas, elas têm ali uma crueldade, uma violência, né? Pedro compara os últimos dias como nos dias de Noé, né? E Deus, no tempo de Noé, mandou o dilúvio para cessar a violência daqueles tempos, né? Lá em Gênesis 6:11, não precisa abrir, lá o relato em Gênesis diz: a terra estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Então, a violência foi o motivo do dilúvio, e é um motivo também para esse tempo de tribulação, esses 7 anos de tribulação. Então a violência incomodou demais, né? Chegou num nível assim elevadíssimo, né? E aí eu vou dizer para você,
Ah, nós temos violência hoje? Temos muita. Temos muita, eu vou mostrar para você. Porque o que acontece? A gente mora num país subdesenvolvido, a gente vê todo dia cena de violência. A gente acompanha no noticiário, você vai no noticiário vespertino aí, né? Tá cheio de histórias das mais, né, terríveis da maldade humana, né? Aí você vai falar, ah, mas isso aí é tudo país pobre que acontece isso. País rico, é tudo tranquilo, a gente anda na rua, é tudo sossegado, né? Mas eu digo para você, aí eu vou mostrar para vocês que são países violentos também, só que a violência lá é diferente. Não é essa nossa do país subdesenvolvido que você tem perigo de levar um tiro na rua, de levar uma bala perdida, de ser assaltado e morrer, de ser atropelado porque o camarada bebeu. A violência é outra. Na Alemanha, no Japão, na França, a violência do homem contra o homem realmente é menor. Se você analisar o índice de homicídio, latrocínio, é muito menor. Nos países ricos é muito menor, né? Mas, nos países ricos, tem um conceito de violência que é pior do que o do país subdesenvolvido. Sabe por quê? É o aborto. O aborto, ele é muito mais difundido nos países ricos. Nos países ricos. Quer dizer, o aborto, ele é uma violência praticada contra o reino de Deus. Só que ela é pior, porque ela é travestida de legalidade. É o médico, é o recepcionista, tudo preparadinho ali, esteriliza tudo bonitinho para praticar uma violência. Não corre nem o bandido aqui no país subdesenvolvido, ele ainda corre o risco. Ele sai com uma arma na mão e ele ainda corre o risco. Nos países ricos, estou dizendo países ricos assim, que a maioria deles tem o aborto liberado. Porque tem país que é subdesenvolvido e tem aborto. É pior ainda. Então, travestido com aquela nata de legalidade, com aquela nata de cuidado, de zelo, né? Mas está fazendo violência contra o reino de Deus. Uma vida que foi gerada no útero, né? Aquilo tem o sopro de Deus, tem o sopro divino. Ali, Deus já está contando com aquela vida ali no céu. Deus já está contando, já ama aquela vida ali no ventre. E faz violência contra o reino de Deus. Então, nos países ricos, a violência não está no mapa de homicídio, né? Que se você vai colocar violência, você só pensa no número de homicídios, no latrocínio, da morte violenta. Mas e dos abortos? E dos abortos? Né? Uma coisa importante, né? Aí, vou dizer, olha como a violência, ela vem aumentando. A violência contra o reino de Deus vem aumentando demais. A China, né? Na política da restrição do número de filhos, com aquela restrição desde 1970, eles achavam que estava com muita gente, eles falaram, não, é só um filho, é um filho por casal. O segundo filho, o governo, assim, ele desestimulava, ele colocava imposto, ele colocava, assim, um peso muito grande. Então, o que aconteceu? As pessoas abortavam. Quando gerava o primeiro, abortava. Gerava o primeiro, tinha o filho. O segundo, abortava. E às vezes no primeiro filho, se era a mulher, abortava. Por quê? Porque eles queriam, já que é um filho, vamos escolher o homem, porque vai dar mais garantia. Então, o número da violência contra a mulher, né, foi assim, absurdamente elevada, né? Com essa política só na China, tá? Eu vou ler para você a estimativa, porque é um país fechado,
Então você não tem os números ali. Mas a estimativa é que centenas de milhões de abortos foram praticados. O aborto forçado, induzido. Porque quando a gente fala de número de abortos, é importante a gente diferenciar o aborto espontâneo do aborto induzido. O aborto espontâneo é uma coisa que acontece com todas as famílias. Isso sempre tem alguém na família que acontece. Isso é uma coisa da naturalidade. Mas às vezes você, quando vai ler a estatística, você precisa separar. Ah, o número de abortos é esse. Não, mas é espontâneo ou induzido? Centenas de milhões de abortos na China induzidos, forçados, né? Com intenção de retirar. Então, e olha só, o governo chinês ele se arrependeu dessa política. Essa política já não existe mais hoje. Porém, as mulheres chinesas, elas estão lutando para conseguir abortar. Porque a chinesa, ela está achando que o governo está querendo controlar a natalidade deles. Então, a sociedade chinesa continua abortando, ainda com o fim dessa política do filho único. Olha só, antigamente abortava-se por forçar o governo, agora está se abortando mesmo sem a proibição do governo. Então, a violência contra o reino de Deus. E Jesus advertiu que nos últimos dias estaria se vivendo tempos de violência e as pessoas estariam achando que está tudo normal, achando que está tudo certo. Nos países ricos é assim. A violência está comendo solta ali nas clínicas. E a turma vive ali como se fosse tudo regalado, tudo sossegado, está tudo bem. Olha só, em Mateus 24, Mateus 24, Jesus fala, no 37 ao 39, não precisa pegar que eu tenho aqui. Jesus falando. E foi como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, tempo de Noé, violência. Mas a turma achava que estava tudo numa boa, vamos comer, vamos beber, vamos casar, vamos descasar, vamos fazer tudo. Está tudo permitido. E a violência comendo solto. Então, a violência não é só uma prerrogativa, um fator de país, é país pobre, país... Não, é em toda a terra. É em toda a terra. E essa violência, no mais alto grau, cheira mal nas narinas de Deus. Cheira mal. E em boa parte do mundo é tratado como uma maneira normal. Olha só, o Japão é considerado o país mais seguro do mundo. Vocês concordam comigo? O Japão é seguro, você deixa dinheiro na rua ali, ninguém pega, deixa celular, ninguém pega, e é isso mesmo. É um país muito seguro, mas não para os bebês. Ali no Japão, o número de abortos é elevadíssimo. Japão é um lugar perigosíssimo para um bebê. Né? Peguei esse dado lá do Wikipedia. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Osaka, só no ano de 2001, 341 mil abortos legalizados foram realizados no Japão. 341 mil. Aumentou em relação a 1998. Então, olha só a ordem de grandeza da violência. Então, de certo ponto, para um bebê, a violência no Japão é pior do que no Brasil.
E a turma tá lá, vamos comer, vamos beber, vamos casar, vamos dar em casamento, tá tudo normal, porque é travestido, tem a legalidade. Os governos colocam isso como uma legalidade, então isso aí acaba passando. Então, falei da fraqueza da igreja. Tem a fiel e fraca e a rica acomodada. Falei da violência. Agora, e o comportamento? Quando eu li ali em Paulo, Timóteo, falou ali tudo de comportamento. Pregunçoso, avarento, onde é que está? Incontinentes, cruéis, deleites, né? Amigo dos deleites. Então, o que a gente diz? O apóstolo Paulo já está dando um retrato do comportamento moral das pessoas. E qual é o comportamento moral das pessoas hoje? Né? Pornografia, antes você precisava ir até a banca de jornal, escondidinho ali, comprar, entendeu? Alguma revista masculina. Hoje em dia não precisa de nada. Você liga o celular ali, a pornografia daquele mais alto grau já está ali no celular, né? Prostituição já sempre teve, né? Mas agora tem online. Você paga ali o OnlyFans é um exemplo. Você paga uma pilinha ali, um valor, e a moça faz ali o showzinho que você quiser. Ou seja, já sofisticou a prostituição. E a tradicional ainda está rolando. Aplicativos como o Tinder promovem encontros sexuais, né? Tanto hétero quanto homossexual. Quer dizer, o camarada não precisa nem se esforçar. Não precisa nem se esforçar para conseguir uma relação sexual. É só buscar ele no aplicativo e aguardar a confirmação, o famoso match. Na hora que der a confirmação ali, opa, está selado o encontro. Não precisa nem de esforço. Teu comportamento. E o casamento? Como é tratado o casamento hoje pelas pessoas? Né? Ele é tratado de maneira efêmera, quer dizer, a turma hoje fala, bom, tudo bem, vamos casar, mas também se não der, vamos separar. O casamento virou uma coisa assim, do momento. Só que o casamento e a relação sexual, elas têm um mistério com Deus. Tem um mistério com Deus. E Deus está se irritando, porque esse mistério está sendo jogado na lata do lixo. Esse mistério está na lata do lixo. O casamento é uma aliança feita entre os homens, abençoada por Deus. A relação sexual, ela é uma união em que duas pessoas se apresentam como uma para Deus. Duas pessoas se tornam uma. Então, é um mistério para Deus. Se você falar, bom, a relação sexual sempre teve ligeireza, sempre teve, mas hoje em dia está mais. Está mais. Porque a sociedade já assumiu que o casamento, ele é efêmero. Ele não é para durar. Ele é rápido. Ou enquanto a necessidade de ambos estiverem ali satisfeitas. Lá em Marcos 10, 7, é um versículo conhecido desse mistério do casamento, né? Marcos 7,10 diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Você acha que Deus está satisfeito com esse mistério sendo jogado na lata do lixo hoje? Então, um ajuntamento de condições para vir o julgamento de Deus. Então todo esse quadro,
Ele remonta, né, ao que o apóstolo Pedro lá enxergou em Sodoma e Gomorra. Todo esse quadro está pintado, já foi pintado lá atrás. E Sodoma e Gomorra foi destruída para exemplo da turma daquela época. Falou, ó, teve um julgamento, essa cidade aqui não passou no crivo de Deus, foi julgada. E está se remontando. Esse quadro está se remontando. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, é o que Pedro diz dos últimos tempos. Dessa característica, 2 Pedro. 2 Pedro 2. Vou ler o 5, vou ler rápido. Ele não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, olha só. Então você vê como uma comparação do dilúvio, Sodoma e Gomorra, com a tribulação. Né? Por quê? É o tempo do acerto de contas com a humanidade. Né? É um acerto de contas. Né? É Deus vir trazendo a justiça. Né? O tempo da paciência de Deus se esgota na igreja. Na hora que a igreja ela tem o rapto da igreja, o arrebatamento, o tempo da paciência acabou. Né? Então, a gente entende que esse tempo de tribulação é uma resposta de Deus contra a desobediência do povo de Israel, tá? Porque tem a ver com Israel, ele vai ter que se dobrar aos pés de Jesus, né? Pela paciência não deu certo, vai pela dor. E também a maldade do mundo. A maldade do mundo também vai ser respondida com esta ira de Deus na tribulação. Então, que a gente possa entender que a tribulação é uma estratégia de Deus. É uma estratégia de Deus para responder a esses fatores que estão se avolumando. Como eu falei, é como uma gravidez, isso aí tudo se avoluma, tudo piora, as contrações vão piorando ao longo do tempo, né? E então é isso que a gente vai, nos próximos vídeos, o que eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar, falar mais da tribulação, desses 7 anos aí de tribulação. O que eu vou falar? Eu vou falar dos personagens, né? Quais são os personagens no tempo da tribulação? Para quê? Para que a gente possa entender todo esse cenário, com esse cenário que eu pintei aqui, da igreja, da maldade, da característica do comportamento humano, etc. Quais são os personagens que vão estar presentes nesses 7 anos de tribulação? E aí, depois que a gente fala dos personagens, aí eu falo da cronologia, o que vai acontecer, vamos dizer, as fases, né, que vão ocorrer, porque está dividido em fases, né? Cada fase de Deus ali tem uma consequência, né? Então é isso, pessoal, eu fico com o estudo de hoje, eu espero que o Senhor abençoe ricamente, né? Espero que este estudo ele possa nos despertar para a pacífica pregação do Evangelho, que a gente possa reconhecer o Senhor Jesus Cristo, né, através da mansidão e da paciência do Espírito Santo hoje, né, porque depois vai ser mais difícil, né. Fiquem com Deus, Deus abençoe ricamente o final de semana, fiquem na paz do Senhor. Vou deixar aqui a divisa cristã,
Que Deus abençoe a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.